Saudação a todos, caros colegas. Meu nome é Pablo Raposo. Irei fazer a apresentação do capítulo Framework for Satellite Rainfall Product Evaluation. Em outras palavras, em português, estrutura para avaliação de produtos de precipitação por satélites, da disciplina de hidrologia aplicada do professor Disseu. A pergunta que se faz dentro desse contexto: o que são essas estimativas por satélite? Eu marquei aqui alguns pontos, do qual se utilizam de sensores e algoritmos para estimativas de grande quantidade de chuva em uma determinada região. Baseia-se em temperaturas, brilho e micro-ondas. Sensores que esses equipamentos já estão dotados naturalmente com eles, entendeu? Importante em regiões sem pluviômetros, devido abranger uma grande área. Vem bem a calhar para estimativas na região amazônica, por exemplo, que é uma vasta área do qual nem todos os pontos existem esses equipamentos físicos no local para fazer essa medição. E a medição por satélite vem para somar nesse contexto todo. Outras aplicações se dar para monitoramento de enchentes e se utilizar na agricultura também. Usar esses dados para diversos fatores que contribuem para a agricultura, já que o Brasil é um país do qual a grande parte do seu PIB vem da agricultura. Por que avaliar os produtos de chuvas? Essa é uma outra pergunta que vem de encontro a todo esse raciocínio, por diversos motivos. As chuvas, principalmente chuvas torrenciais, que geralmente acontecem em algumas partes do Brasil, merece uma preocupação mais ativa do governo como um todo, devido causar vários desastres ambientais, catástrofes que acontecem. E é bem comum aqui no Rio de Janeiro, por exemplo. Anos atrás aconteceu grandes enchentes no Rio Grande do Sul, do qual a população daquele estado teve grandes perdas, tanto perdas de vidas quanto perda de recursos, perdas de lavouras, enfim, foi uma catástrofe que todo brasileiro lembra com um pesar muito grande. Claro que essas estimativas, toda estimativa, ela tem ali consigo um erro, que pode ser proveniente de erro nos equipamentos, dados imprecisos de outras áreas, enfim, existe uma grande, vastos motivos para esses erros, correto? Aí, esses erros podem variar conforme a região e a intensidade da chuva, devido cada região do Brasil, por exemplo, eu estou me referindo ao contexto do Brasil, cada região do Brasil possui seus climas, seus biomas e todo um contexto ali de clima em várias regiões. Avaliar e aumentar a confiabilidade dos modelos, essa é uma outra função que entra nessa questão também. E por último, e não menos importante, auxiliar na tomada de decisão hidrológica. Fontes de referência: pluviômetros, do qual se faz medição direta em um determinado ponto. Radares, do qual se tem uma alta resolução e pode abranger uma grande área, talvez um estado por completo, para monitorar
essa chuva, por exemplo, no intuito ali de evitar catástrofes e avisar a população com antecedência de uma provável catástrofe que pode acontecer. Claro que ambos possuem limitações e incertezas, porque são equipamentos e equipamentos são passíveis de falhas, como todo equipamento. A comparação entre os dois é que justamente os satélites eles são mais precisos, justamente por não contar com interferência humana diretamente aqui na Terra. Eles estão em órbita e assim se consegue literalmente fazer imagens ali com uma aproximação bem próxima do solo, por exemplo, e até mesmo antes das precipitações se dá para fazer esse tipo de imagens, do qual serve de uma grande base de dados para os cientistas e especialistas avaliarem essas condições naquela determinada região. Métricas e categorias. A métrica POD detecta eventos corretamente, ou seja, ela é uma métrica entre as que eu vou citar aqui, a mais eficiente como um todo. A FAR mede alarmes falsos. A métrica HSS compara desempenho ao caso. Ou seja, são muito usadas em eventos de chuva intensa. Um caso parecido que aconteceu alguns anos atrás foi justamente as enchentes no Rio Grande do Sul, do qual eu já tinha relatado antes, que teve sérias consequências essas enchentes ao pessoal do Rio Grande do Sul, tanto consequências financeiras, porque teve muitos produtores que perderam toda a sua lavoura, todos os seus equipamentos, suas máquinas, sem contar vidas que foram perdidas, bens materiais, que até hoje essa catástrofe que aconteceu no Rio Grande do Sul é uma catástrofe que até hoje nos deixa muito triste, porque foi um evento que pôde ser evitado do ponto de vista do ponto de vista de se evitar, pelo menos avisando as pessoas a tomarem cuidado com essas áreas e tudo mais, mas foi negligenciada pelos governos anos após anos, e aí ocorreu toda essa catástrofe que todos já estão cientes. A equação de Bias é a mais utilizada para esse tipo de cálculos. Acima está a equação, onde PS é igual à precipitação estimada pelo satélite, P inicial é igual à precipitação observada, observando a referência, e N igual ao número total de observações. Existe outras equações também que é bastante utilizada. Equação de RMSE, ela é uma equação que justamente serve para se identificar o nível de erro que essas informações por satélites venha a nos informar, vamos dizer assim. Onde PS é igual a precipitação estimada pelo satélite, P0 igual a precipitação observada e N o número de observações. Métricas estatísticas. Bias, que a gente referiu inicialmente. Eu acrescentei outras aqui. Correlação. Relação linear entre dados. RMSE, que foi também citada. Sensível a grandes erros. E MAE, erro médio absoluto. Essas são as métricas mais evidentes relatadas no capítulo. Modelo de erro. Produtos podem ser determinísticos ou probabilísticos.
porque esses modelos eles podem determinar um padrão ou simplesmente pode determinar a probabilidade sobre esse mesmo padrão. Os modelos ajudam a apresentar incertezas. Um desses modelos é o Power Law Model. Avalia erros amostrais. Modelos não parâmetros representam melhor chuvas reais. Comparação entre produtos. Aqui a gente está se referindo justamente a entre dados que é obtido por esses equipamentos. TPMPA 3B42RT, melhor desempenho em tempo real. CMORPH, bom desempenho geral. Persian, maiores erros em alguns casos. Nesse caso, o ajuste do pluviômetro melhora os resultados. Eu botei essa observação justamente aqui. Em aplicações hidrológicas, esses dados podem ser usados em simulações de vazões e escoamentos, monitoramento de bacias hidrográficas, apoio à previsão de enchentes, uso importante em regiões com poucos dados. Um exemplo aí, a região do Nordeste e do Norte, a região amazônica principalmente aí, que devido às condições de logística é bem complicado levar equipamento para aquela região como um todo. Conclusão. Vamos à conclusão. A conclusão que se chega é justamente que os satélites ampliam o monitoramento das chuvas com grande facilidade e rapidamente, comparado aos outros equipamentos que estão em locais longínquos e do qual podem sofrer mais problemas, vamos dizer assim, devido às intempéries e a falta de manutenção por estar instalados em lugares de difícil acesso. Nesse contexto, o satélite vem justamente para suprir essa lacuna como um todo. Nenhuma estimativa, claro, é perfeita. Eu ressalto aqui, toda estimativa é passível de erro, independente do equipamento. E a tecnologia está aí justamente para poder tentar tirar essa estimativa de erro o máximo possível. E a gente tem que se utilizar delas. As métricas ajudam a identificar a confiabilidade do acesso aos dados, como se obtém esses dados. A integração satélite mais pluviômetros é a melhor solução, ou seja, a gente vai pegar os pluviômetros e vamos combinar eles com dados de satélite e fazer uma comparação entre os dois dados para a gente chegar a uma conclusão desse grau de erro que poderia existir. Ou seja, se a gente tiver só uma dessas tecnologias, fica difícil.